Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, né? Hoje a gente vai estar abordando então sobre o ultrassom. O ultrassom, como vocês podem ver, pessoal, e vão observar bastante nesse curso, ele é um recurso terapêutico onde a gente consegue produzir tanto efeitos térmicos quanto efeitos mecânicos. Então, a mesclagem desses dois modos, a gente vai conseguir observar que eles podem ser mesclados tanto na fase aguda de uma patologia quanto na fase crônica da mesma. Então, é interessante entender bastante isso e eu quero começar já mostrando para vocês esses efeitos, tanto térmicos quanto não térmicos, que o ultrassom vai produzir no nosso organismo, tá bom? E ao decorrer do curso, desse módulo, eu vou abordando mais informações sobre esses efeitos também, tá? Então, vamos lá. Diferente das outras correntes, pessoal, que a gente viu como o FES e a corrente russa, o ultrassom é totalmente diferente. Mas a gente vai ver que os parâmetros como frequência, largura de pulso, que aqui vai ser chamada de Dutch ciclo, mas é bem similar, e a intensidade também vão estar aqui. Eles vão ser números totalmente diferentes do que a gente viu nos outros recursos bioelétricos, mas aqui eles vão ser similares no sentido de programação. Os números são diferentes, mas a gente vai ver que tem uma similaridade sim. E vamos começar então. Vamos iniciar falando um pouco sobre os efeitos térmicos que o ultrassom traz e os efeitos não térmicos, porque dependendo do modo que a gente utilizar, a gente consegue alcançar esses efeitos de diferentes formas, tá bom? Então a gente consegue tanto atingir uma fase aguda da patologia como uma fase crônica, utilizando o melhor modo possível para cada uma delas, ok? Vamos falar então um pouco, pessoal, sobre os efeitos não térmicos que o ultrassom produz. Como vocês podem ver aqui, pessoal, quando a gente inicia o ultrassom com um modo que não produz calor, a gente vai ter um aumento da permeabilidade da membrana celular, ou seja, a gente vai ter uma facilitação da entrada e a saída de lípidos ou de proteínas. A gente vai ter um aumento do transporte de cálcio nas membranas, então isso é muito importante também na caracterização da remodelação óssea. Então, isso é muito importante também em pacientes que sofreram alguma fratura e estão naquela fase inicial e você quer utilizar o ultrassom com efeitos não térmicos para melhorar o transporte de cálcio e facilitar, então, a remodelação óssea e a formação também do calo ósseo. Os efeitos não térmicos, pessoal, do ultrassom também vão ser a degranulação de monócitos, certo? E também a liberação de histamina. O que isso significa, pessoal? Que ela vai acelerar, né, o processo de inflamação. Esse processo de inflamação, naturalmente, pela nossa imunidade inata, ele ocorre de uma forma lenta, certo? E esses efeitos não térmicos do ultrassom vão fazer com que esses efeitos acelerem e aconteçam muito mais rápido do que aconteceriam normalmente. E com isso a gente vai ter um aceleramento desse processo inflamatório, passando mais rápido por essa fase. Então, por isso que utilizar um modo do ultrassom, como a gente vai ver lá na frente, que não produza calor, vai ser interessante nas fases agudas de qualquer patologia, como luxações, lesões, entorses. Então, vocês vão ver esses benefícios. Já os efeitos térmicos, pessoal, como a vasodilatação, produzido pelo calor, né, maior aporte sanguíneo naquela região, então vai favorecer a chegada de células imunes para melhorar a recuperação tecidual também de uma lesão, né, favorecer também a reabsorção de lipídios, de proteínas, de células mortas, né, células que passaram um processo de apoptose, né. Então a gente também vai ter um aumento da extensibilidade do colágeno, ele vai ficar mais flácido, né, mais manuseável, vai reduzir os espasmos musculares, então a gente vai ter um tecido mais maleável, um tecido menos enrijecido, então isso também vai gerar um conforto ao paciente que está com a contratura muscular ali presente, naquela fase crônica da patologia, porque a gente não pode utilizar efeitos térmicos do ultrassom em fases agudas da inflamação, porque a gente vai aumentar muito mais essa fase de detritos, né, de proteínas mortas, de lipídios mortos, então a gente vai apenas aumentar o processo inflamatório e prejudicar. Então os efeitos térmicos não são indicados na fase aguda da patologia ali instalada, tá bom? Visto isso, pessoal, os efeitos térmicos e não térmicos, agora vamos conhecer um pouco sobre o ultrassom. O ultrassom, pessoal, é composto, como vocês podem ver aqui nessa imagem da direita, por um cabeçote, né? E ele também tem uma CPU, que é onde a gente vai programar, então, os modos
né, a frequência, o Dutch ciclo e a intensidade. Ok? E esse cabeçote, pessoal, ele é composto por um cristal de quartzo sintético. Antigamente, eles utilizavam o quartzo natural, mas é uma pedra muito cara, então a ciência conseguiu desenvolver um material sintético, que é muito mais barato e também tem a mesma ação fisiológica que o quartzo natural produz. Mas a vida útil desse cabeçote, desse cristal, ela é muito menor. Então, pessoal, o que vai acontecer? Conforme a gente liga o ultrassom, a gente vai produzir efeitos mecânicos, efeitos vibratórios nesse cabeçote. A frequência que a gente vai ajustar nesse aparelho, pessoal, ela vai variar de 0,8 microhertz até 3,0 microhertz, tá bom? E trazendo um pouco mais de como isso vai acontecer no ultrassom. Quando a gente gera essas vibrações nesse cabeçote, a gente gera distorções moleculares no mesmo. Então ele vai gerar efeito sanfona, que a gente vai ver no próximo slide. Esse efeito sanfona de compressão e descompressão da pedra quartzo vão gerar ondas de vibração. E essas ondas, elas são idênticas às ondas sonoras, são ondas muito rápidas. Então a gente pode classificar o ultrassom como uma corrente de alta frequência, ok? Devido a essas ondas serem muito rápidas e similares com as ondas sonoras. Falando um pouco sobre como esse cristal vai agir. Conforme a gente liga o aparelho, esse cristal de quartzo sintético, ele gera uma pressão negativa e positiva, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. Essa pressão positiva e negativa dentro do quartzo, ela gera compressões e descompressões durante esse aparelho estar ligado. E com isso, ele gera o efeito sanfona. Esse efeito sanfona, pessoal, de compressão e descompressão do quartzo, vai gerar ondas mecânicas. Quando a gente estiver posicionado o ultrassom sobre o tecido do paciente, sobre a região que a gente estiver tratando, a gente vai gerar o efeito chamado rarefação e compressão. E esse efeito ele acontece muitas vezes. Rarefação, compressão, compressão. E esses tipos de efeitos, eles vão ocorrer de uma forma muito similar às ondas sonoras, certo? E eles vão ocorrer de forma longitudinal, ou seja, se você coloca o cabeçote de forma ereta, né, de forma em pé, você vai atingir essas ondas de rarefação e compressão de forma longitudinal ao tecido, certo? De forma que atinge a profundidade. Já se você tiver um tecido próximo ao osso, suponhamos que você faça na perna do paciente e a tíbia dele está muito próxima ali, você vai ter um efeito perpendicular. Quando as ondas entrarem no tecido, elas vão se dissipar pelo osso. Então a gente vai ter um efeito perpendicular. No tecido, onde não há ossos, a gente tem um efeito longitudinal, e quando encostado em ossos, a gente tem um efeito perpendicular. Ok? Então isso é muito importante também para a gente entender, quando a gente for tratar um tecido, a gente tentar trazer o máximo aquela região longe dos ossos, né? Atrair com a mão, uma forma que fique mais fácil de você agir numa ação profunda com o aparelho. Suponhamos que você vai tratar um joelho, né? Ele tem uma lesão meniscal ali e você quer reduzir um quadro inflamatório ali. Você, ao invés de tratar o paciente com o joelho estendido, faz uma flexão de joelho e consegue então colocar no joelho atingindo regiões mais profundas com o cabeçote. Entenderam? Então, os efeitos ósseos não vão inibir tanto o que você objetiva, que é o efeito longitudinal nos tecidos. Ok? Visto isso, pessoal, conhecendo um pouco sobre como esse cabeçote vai agir, agora vamos entender como a gente vai chegar na profundidade máxima do aparelho. Ou se a gente quer tratar uma área superficial, ou se a gente quer tratar uma área profunda. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, a gente com o ultrassom vai conseguir até atingir de 5 centímetros de profundidade. É o máximo que ele vai chegar. Acima disso, as ondas já não vão ter tanta efetividade e não vão conseguir afetar as regiões mais distais depois de 5 centímetros de profundidade. Então, frequências de 1 microhertz, elas atingem regiões mais profundas, de até 5 centímetros. Já frequências de 3 microhertz, quando programadas no aparelho, a gente vai atingir uma região superficial, que varia de 1 a 2 centímetros de profundidade. Então, gravem isso. Quando você quer trabalhar com uma lesão mais profunda, você utiliza parâmetros mais baixos, de 1 microhertz. E quando você quer trabalhar regiões superficiais, você programa um parâmetro de 3 microhertz. Ok? E como eu trouxe para vocês, né, 1 microhertz objetivando tecidos profundos, né,
ele vai utilizar frequências mais baixas, e 3 microhertz ele vai trabalhar com áreas superficiais, né? Ou seja, uma frequência mais alta. Frequência mais alta em áreas superficiais e frequência mais baixa em áreas profundas. Dentro do ultrassom, pessoal, além da frequência, a gente vai conseguir então ajustar o modo. Dentro deles a gente tem dois modos. A gente tem o modo contínuo e o modo pulsado. O modo contínuo, pessoal, ele vai gerar um acúmulo de corrente nesse cabeçote e nesse tecido. Ou seja, esse acúmulo de ondas sonoras vai gerar um acúmulo de energia cinética ali naquela região, e esse acúmulo de energia vai gerar um efeito térmico de calor. Ou seja, o acúmulo de energia gera um efeito térmico. Então, não podendo ser utilizado na fase aguda das patologias, porque o efeito térmico, como a gente viu lá no início, não é interessante na fase aguda de qualquer patologia, de qualquer lesão no paciente. Já o modo pulsado, pessoal, que é o segundo modo de ultrassom, ele é um modo onde ele produz pulsos. Esses pulsos, pessoal, quando ajustados, a gente consegue ajustar esses pulsos pelo parâmetro chamado Dutch ciclo, que a gente vai ver nos próximos slides, a gente consegue emitir ciclos. Quando a gente tem ciclos no modo pulsado, a gente não tem um acúmulo de energia. Então, a gente não vai ter um efeito térmico. Aqui, a gente vai ter efeitos mecânicos com esses pulsos. Esses pulsos vão produzir vibrações, né? E essas vibrações vão produzir os efeitos mecânicos, que são essenciais, pessoal, na fase aguda da patologia, certo? Facilitando, então, a cicatrização, né? Diminuindo os sinais inflamatórios, como a gente viu lá em cima, que são os efeitos não térmicos, certo? Então, o modo contínuo, ele é mais utilizado na fase crônica, e o modo pulsado, ele é mais utilizado em fase aguda, ok? As diferenças, pessoal, então, desses dois modos, como a gente já viu, né? O modo contínuo, como vocês podem ver aqui no gráfico, nesse primeiro gráfico, ele vai gerar um acúmulo, ou seja, de energia cinética no tecido muscular que você está aplicando, na área que você está aplicando, e esse acúmulo de energia gera um efeito térmico. Já o modo pulsado, ele vai gerar alguns pulsos. Esses pulsos não vão deixar acontecer uma acomodação, né? Um acúmulo de energia nesse tecido. Então, com isso, a gente não vai produzir um efeito térmico, e sim efeitos mecânicos, que vão ser essenciais, principalmente na fase aguda da patologia, certo? E como que a gente regula isso, pessoal? No modo contínuo, a gente não vai regular o Dutch ciclo, que é um parâmetro que vai gerar os pulsos, e no modo pulsado, a gente vai regular o chamado Dutch ciclo. O Dutch ciclo nada mais é que o tempo em que a energia vai acontecer, certo? Se eu tiver um Dutch ciclo maior, pessoal, a gente vai ter um tempo on aqui maior, ou seja, essa rampa, esse tempo pulsado vai ser maior. Quando eu tenho um tempo maior de pulso, eu vou ter, consequentemente, um maior acúmulo de energia. Se eu tiver um maior acúmulo de energia, eu tenho efeitos similares ao modo contínuo, certo? Porque eu vou estar gerando uma carga de estímulos enérgicos naquela região, certo? Então, o modo pulsado, quanto menor for o parâmetro que a gente vai ajustar, chamado Dutch ciclo, menor serão os efeitos térmicos. Então, quando eu colocar maior o Dutch ciclo, maior vai ser o acúmulo de energia, e aí a gente vai gerar efeitos térmicos, tá bom? E como que a gente vai ajustar isso, pessoal? Vamos lá. O Dutch ciclo, como vocês podem ver aqui, ele vai ser ajustado em porcentagem. Então, a gente pode ajustar de 50% a 10%. Vai depender muito de cada aparelho. Tem aparelho que vai ter um ajuste de 50%, e de 20% e de 10%. Tá bom? E tem aparelhos que vai ter essa variedade de 50%, 33%, 25%, 10%, 20%. Isso significa, pessoal, que esse parâmetro vai estar ligado com o tempo do pulso. Suponhamos que eu tenha aqui 10 milissegundos dentro de diferença de cada pulso, certo? E eu coloquei um Dutch ciclo de 10%. Ou seja, dentro de 10 milissegundos, apenas 2 milissegundos, porque 10% de 10 é igual a 2, né? A gente, em 2 milissegundos, vai ter um tempo on, que é o tempo em que a energia vai estar passando. E em 8 segundos, a gente vai ter um tempo off. Então, a gente vai ter um pouco tempo de energia sendo acumulada. Com isso, a gente não gera calor, a gente gera efeitos mecânicos. Agora, se a gente coloca o parâmetro de 50%, a gente vai ter, dentro de 10 milissegundos,
5 milissegundos tendo acúmulo de energia e 5 milissegundos não tendo energia. Então a gente vai ter um maior tempo de acúmulo de energia. Com isso a gente pode produzir então efeitos térmicos similares ao modo contínuo. Já quando a gente for programar o modo contínuo, a gente não vai ajustar o duty ciclo, porque a gente não quer pulsos, a gente quer calor. Então a gente não ajusta o duty ciclo. Agora, quando a gente está numa fase aguda e a gente vai utilizar o modo pulsado, então a gente vai começar com baixos duty ciclos, como vocês podem ver aqui nessa imagem à esquerda. E conforme a patologia for passando da fase inflamatória e tendo uma melhora, então você vai buscando essa transição de efeitos mecânicos para efeitos térmicos, para então na fase crônica buscar então efeitos térmicos que são muito melhores, né? Então você vai aumentando o duty ciclo para ir fazendo essa transição, né, de efeitos mecânicos para efeitos térmicos e depois passar para o modo contínuo. Ok? Entenderam? Então praticamente isso. O parâmetro de duty ciclo, quanto maior, mais efeito térmico você gera. E quanto menor, você gera efeitos mecânicos. Esse é o objetivo do duty ciclo. Ok? Agora, pessoal, o terceiro parâmetro que a gente vai ajustar, né, no ultrassom vai ser a intensidade. A intensidade, pessoal, a gente vai utilizar ela de acordo com a fase da patologia. Então, se a gente vai tratar uma patologia na fase aguda, a gente utiliza intensidades mais baixas, de 0,1 a 0,3 centímetros quadrados. Se a gente vai utilizar uma intensidade numa patologia que está em fase subaguda, ou seja, nessa transição de tempo para aguda para crônica, ou seja, está tendo uma melhora, a gente usa uma intensidade de 0,2 a 0,5 centímetros quadrados. E se a gente quer utilizar na fase crônica de uma patologia, a gente utiliza intensidades de 0,5 a 1,0 centímetros quadrados. Então, quanto mais aguda, menor a intensidade, e quanto mais crônico a patologia, a gente utiliza maiores intensidades. Ok? E essa vai ser a intensidade que vai chegar no tecido. Então, se vocês quiserem tirar um print, podem tirar, porque vai ser um parâmetro utilizado por vocês na hora de programar o ultrassom. Ok? Agora, visto isso, pessoal, a gente viu que a gente programa a intensidade, né? Intensidades mais baixas para a fase aguda, intensidades mais altas para a fase crônica. A gente viu que o duty ciclo a gente vai ajustar parâmetros mais baixos na fase aguda e parâmetros mais altos na fase subaguda, partindo para a crônica, então mudando depois para o modo contínuo. E a gente viu que também se ajusta o modo, que a gente tem o modo contínuo e o modo pulsado. O modo contínuo para patologias na fase crônica e o modo pulsado na fase aguda. A gente viu também que a frequência é outro parâmetro ajustado, e quando menor a frequência, mais profundo chega essas ondas produzidas pelo ultrassom. E quanto mais alta a frequência, em microhertz, mais superficial é a chegada dessas ondas, como vocês podem rever nessa foto. Então, visto isso, pessoal, agora vamos ver como funciona o tempo de aplicação, tá bom? Como vocês podem ver aqui, pessoal, o tempo de aplicação ele vai ser dividido em 1 centímetro quadrado. Então, suponhamos que a gente tenha, pessoal, 4 centímetros. A gente vai dividir esses 4 centímetros daquela lesão em 4 centímetros quadrados. A gente vai ter 4 quadradinhos e 1 centímetro quadrado cada um. A cada 1 centímetro quadrado, pessoal, a gente vai aplicar por 1 minuto de exposição. Tá? E a gente vai ver no próximo slide como a gente vai aplicar isso. Já se a gente tiver uma área de 6 centímetros quadrados, pessoal, a gente vai dividir essa área em 6 quadradinhos, e cada um tendo 1 centímetro quadrado. E a gente vai aplicar durante 1 minuto em cada área. Áreas maiores que 10 centímetros quadrados, pessoal, a gente tem uma perca de energia muito grande. Então, não é muito eficaz a utilização de áreas maiores que 10 centímetros quadrados, que a gente tenha 10 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada um. E quando a gente chegar lá no 10, no décimo, o primeiro já vai ter ficado muito tempo sem o estímulo, sem ondas vibratórias que produzem calor ou efeitos pulsados mecânicos, ok? Então é interessante vocês trabalharem sempre com áreas menores, ok? Então fixem isso. Dividam as áreas em 4 centímetros e comecem aplicando 1 minuto cada centímetro quadrado, ok? E assim por diante. Agora a forma de aplicação, pessoal. A forma de aplicação, a gente pode aplicar tanto de forma aquática, ou seja, a gente pode colocar o cabeçote com um paciente que tem uma ferida exposta, a gente não possa encostar o cabeçote nessa ferida,
então essa ferida está em uma fase inflamatória aguda, a gente pode colocar dentro da água e o ultrassom vai produzir esses efeitos mecânicos também. Então a gente tem que manter uma distância do pé do paciente e não encostar. Mas a água vai ser um condutor muito grande desses efeitos sonoros e mecânicos que ela vai produzir, que o ultrassom vai produzir. Então é interessante também. Já uma outra forma de aplicar em pacientes que estejam com a ferida exposta é colocando uma luva cheia de água, né, e a gente aplicando um gel sobre a luva e aplicar então o ultrassom sobre a luva. A água vai ser um condutor, né, vai facilitar ainda mais a condução desses efeitos mecânicos do ultrassom e facilitar então essa condução à pele do paciente, da região que você está tratando. E também o cabeçote não vai estar em aderência com a lesão, evitando dor também ao paciente. Ok? E a terceira forma de aplicar é a forma tradicional, suponhamos em uma tendinite aqui de supraespinhal, onde a gente aplica um gel condutor, não aplica o ultrassom apenas na pele, tá pessoal? A gente coloca um gel condutor para evitar queimaduras, caso a gente esteja utilizando o modo contínuo, e também facilitar essa condução naquela área. Então a utilização do cabeçote com gel na superfície da pele do paciente é interessante, é o ideal. Tá bom? Os movimentos do cabeçote, pessoal, a gente tem 3 tipos de movimento. A gente tem o movimento transverso, que a gente vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Nunca podendo ficar com o cabeçote parado, tá, pessoal? Mais de 1 minuto. Porque quando a gente fica com o cabeçote parado, a gente gera efeitos de ondas sobrepostas. E essas ondas sobrepostas não geram efeitos benéficos ao paciente, tá bom? Então, sempre gerem movimentos em 8, ou movimentos sobrepostos, ou movimentos circulares, que são os movimentos ideais para você estar aplicando na região que você está tratando. Se for uma região pequena, faça movimentos de 8, movimentos de círculo. Se for uma região um pouco maior, movimentos de 8 e movimentos longitudinais, tá bom? Então essas são as 3 formas de aplicar e de movimentar o cabeçote. Agora, pessoal, que a gente viu tudo isso, né, vamos aprender então a prescrever o ultrassom. O que a gente vai precisar saber para prescrever, certo? Primeiramente, a gente vai precisar saber a profundidade que a lesão está. Então, a gente primeiramente sabe a profundidade, então escolhe a frequência, né? Relembrando, lesões superficiais a gente trabalha com frequências maiores e regiões profundas a gente trabalha com frequências menores, né? 1 microhertz vai atingir de 2 a 5 centímetros de profundidade e 3 microhertz vai atingir regiões superficiais de 1 a 2 centímetros de profundidade. Segundo, a gente vai programar, então, o modo, certo? A gente vai escolher o modo que a gente quer tratar, então a gente vai utilizar o modo contínuo para fases crônicas e o modo pulsado para fases agudas, e a gente vai conseguir regular o modo pulsado para ter essa gradativa transferência da fase aguda para a fase subaguda e para a fase crônica, regulando o Dutch ciclo, certo? Se eu coloco um Dutch ciclo de 50%, eu vou ter um maior tempo on, que vai ter um acúmulo de energia produzindo efeitos térmicos, que vai ser utilizado então na fase crônica. Na fase aguda, subaguda aqui também, nessa transição, eu posso colocar um Dutch ciclo de 25%, e então eu vou ter 25% dos 10 milissegundos, que vai ser em torno de 4 segundos, de tempo on, que vai estar tendo também um maior acúmulo de energia do que se eu estivesse colocando um Dutch ciclo de 10 segundos, que vai estar produzindo apenas efeitos mecânicos e não efeitos térmicos. E por isso que Dutch ciclos mais baixos são programados em fases agudas. Então, baixe os Dutch ciclos na fase aguda, então a gente tem que saber em qual fase está a doença, percebeu qual fase está a doença, ajuste o Dutch ciclo, certo? O terceiro ponto a prescrever ultrassom é a intensidade. Então, descobrir também a fase que está a doença, assim como o Dutch ciclo, certo? Então, se eu estou numa fase aguda, eu utilizo parâmetros de 0,1 a 3 centímetros quadrados de intensidade. E se eu estou com a fase subaguda, já passando para a fase crônica, né, eu utilizo uma intensidade de 0,2 a 0,5 centímetros quadrados. E na fase crônica da patologia, eu utilizo de 0,5 a 1 centímetro quadrado. Então, praticamente é isso, pessoal. É bem simples, como vocês podem ver. Prescrever o ultrassom é muito tranquilo. A gente vai saber a profundidade da lesão, vai escolher a frequência, a gente vai escolher o modo para a gente tratar uma patologia aguda ou crônica.
A gente vai escolher a intensidade também para tratar uma patologia aguda ou crônica. E depois a gente vai, então, saber se esse paciente tem uma indicação ou se ele tem uma contraindicação. Os pacientes que têm indicação para a realização, pessoal, do ultrassom, como vocês podem ver, eu trouxe alguns aqui, são pacientes que tiveram um traumatismo do tecido ósseo, ou seja, o modo pulsado com esses efeitos mecânicos vai ser bastante interessante, porque ele vai produzir essa remodelação óssea, vai produzir esses estímulos de reabsorção de cálcio, né? Então é muito interessante também nessa fase de traumatismos ósseos utilizar o ultrassom. Traumatismos articulares e musculares, quando a gente tem um processo inflamatório, então também é interessante utilizar o ultrassom como forma pulsada. Distensões, luxações, fraturas, assim como já trouxe para vocês os benefícios do ultrassom no tecido ósseo. Contraturas, como os efeitos térmicos no modo contínuo podem ajudar a aumentar, aliás, a reduzir o espasmo muscular e trazer um maior conforto ao paciente, né, evitando espasmos e às vezes até removendo pontos gatilhos, que são pontos de contratura por ter um espasmo muscular ali presente, como defesa do organismo, né? Então é interessante também. São indicações do ultrassom bem interessantes. Ok? Então, sempre que você for aplicar o ultrassom também, pessoal, relembrando, exponha o máximo aquela região possível, tá? Para que as ondas, de forma longitudinal, adentrem de forma que chegue à profundidade que você quer, ok? Evitando regiões com ossos, caso você vá tratar uma região com muito tecido, né? Evite, desvie um pouco dos ossos, se caso for objetivo de lesão muscular. Agora, se for uma lesão óssea, busque bem se aproximar dos ossos, ok? E as contraindicações, pessoal, eu trouxe algumas aqui, né? São pacientes com hipoestesia, né? Pacientes que você não tem um limiar de sensibilidade, pacientes com insuficiência vascular, né? Pacientes que podem estar sujeitos a ter problemas vasculares ali naquela região devido aos efeitos térmicos, então também pode não ser interessante. Afecções localizadas, né, uma patologia que esteja uma afecção grave ali, não é interessante aplicar também, pessoal. A gente pode prejudicar, então, colocando o cabeçote sobre uma ferida bem exposta, né, então é um pouco perigoso. Epífises férteis, né, epífises ósseas também não é interessante, ali, suponhamos sobre um coto, né, que acabou de realizar uma cirurgia de amputação, então não é interessante também aplicar sobre epífises ósseas ali, ok? Diabetes mellitus, sobre as feridas não é interessante também, pessoal. Feridas abertas, como eu já trouxe para vocês, e também sobre o marca-passo. Bem característico, né, pessoal, não utilizar nenhum recurso elétrico sobre o marca-passo do paciente, né? Apenas caso tenha liberação médica. Bom, pessoal, então sobre o ultrassom é isso, né? Caso você tenha alguma dúvida também, anota aí para a gente solucionar na nossa aula prática. E eu vou estar te aguardando lá com o professor Ramon. Então, a gente espera vocês lá. E agradeço imensamente por ter participado novamente dessa aula. Tá? A nossa última aula agora vai ser sobre crioterapia. Então, é uma aula bem leve. E a última vai ser bem rápida. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante com esses 3 recursos que a gente trouxe da eletrotermofototerapia, que são bastante utilizados pela fisioterapia. E espero que vocês tenham gostado sobre eles. Ok? E caso qualquer dúvida, relembrando novamente, entre em contato comigo ou lá no final de semana a gente tira essa dúvida, na hora da prática. Ok? Um abraço, pessoal. Gabriel aqui. Tchau.